A ideia aqui é continuar com a nossa fala sobre os arcanos maiores. Nós vimos o louco, na verdade, falamos do louco, mas falamos do ciclo do louco e do sentido todo que os arcanos maiores têm. E depois nós falamos da carta seguinte, que foi a carta do mago. E agora nós vamos seguindo a minha sequência, que não é a sequência do livro do tarô mitológico das duas autoras, mas sim a sequência clássica do tarô de Marseille, que também é a sequência que a Sally Nichols utiliza no seu livro Jung e o Tarô, que na verdade é aquele que mais nos influencia. Embora a gente faça essa visão mista de várias leituras e tem visões que são nossas, né? Que eu acho que o que todo estudioso do tarô acabará ou deverá acabar fazendo. E falar da sacerdotisa ou da papisa tem um complicador, porque na verdade ela é também a grande mãe. E quando a gente chega na carta seguinte, que é a carta da Imperatriz, é que a coisa fica um pouco confusa, porque essa classicamente seria o arquétipo da grande mãe. Então, de certa forma, os arcanos maiores, o tarô nos traz duas grandes mães, ou uma grande mãe com dois lados. E não sei se o visual das cartas possa ajudar tanto no tarô mitológico quanto no tarô de Marseille, mas isso é um reforço interessante. Nós podemos entender, independentemente da visão dos mundos, que existe aquela mãe interna, a mãe que permanece com você, a mãe que poderíamos visualizar como a mãe que é a que te leva ou melhor, a que te traz uma mensagem, que te traz a verdade espiritual, o que te eleva a esta dimensão. Ela é a detentora, vamos dizer, dos segredos da origem, dos segredos da grande fonte original, que na verdade são a consciência universal. E nós somos parte dessa consciência universal. Partimos do contato com a consciência universal para desenvolvermos, em todo o processo, que isso é o ciclo do louco, a consciência individual, como parte dessa consciência universal. Então, essa mãe é a mãe que, de certa forma, vai gerar em nós, ela é receptiva, ela tem essa intuição, ela vai gerar esses lampejos, essas visões muito mais profundas do que no caso do mago, que era uma visão muito imediata, um primeiro preâmbulo, é muito bom, é muito prático, é muito necessário, mas esses lampejos eram lampejos que eu poderia utilizar em termos de vida prática. Aqui não, é a consciência que me esclarece muita coisa. São consciências profundas e que, de certa forma, me trazem a revelação dessa consciência maior, que é essa consciência primeira. Essa é uma mãe, então, que a gente possa entender como a mãe da gestação. A mãe que recebe essa visão e a mãe de dentro. É a mãe que nos nutre internamente. Nesse sentido não material. E fica muito difícil falar da grande mãe sacerdotisa se nós não entramos na sua contraparte, que é a imperatriz, que é a mãe da vida. Se uma gesta, outra gera, é aquela que nos lança para a vida. A imperatriz é a grande força motriz do ser na vida, e através da vida e da experiência que se tem, ela nos devolve a consciência final. Ela é como se nós fôssemos o filho que veio à Terra. Essa passagem do céu à Terra é dada pela mãe sacerdotisa,
e da terra ao céu a volta, que no fundo essa seria a história toda do louco, portanto a gente pode entender que ela, em certo sentido, a imperatriz nos acompanhará até o final, que seria teoricamente no mundo, mas na, quando essa consciência que era consciência apenas vaga e que era consciência do todo, acaba se fazendo verdadeira em mim, enquanto parte dela. E esse seria o trajeto todo do louco. E a mãe imperatriz é aquela que rege sim as coisas da vida, inclusive saúde, sexualidade, materialidade, e ela traz essa pujança. É a mãe que nutre, a mãe que defende, a mãe que protege e protege frente à vida e que acompanha e que tem esse amor, vamos dizer, irrestrito. Ela não tem limites para esse amor. É uma coisa muito mais instintiva, ligada à existência da carne. Ela é muito forte, é uma carta poderosíssima, e mas a grande riqueza dela é que ela tem essa sua contraparte. Eu acho que quem melhor explica essa dualidade da grande mãe, do arquétipo da grande mãe, no meu entender, da, daquele material sobre o tarô ao qual eu tive acesso, é a Sally Nichols. Ela faz um trabalho belíssimo, trabalhando as duas grandes mães, e trabalha inclusive isso na literatura, trabalha na escultura e também nas imagens, perdão, nas imagens da Igreja Católica. É que eu tô aqui, só para vocês saberem que eu tenho aqui embaixo, que está me cutucando na barriga, é esse bichinho aqui, que é o meu amigão, o meu companheiro de vida, o Kiko. Acho que vocês já sabem dele. Mas essa dualidade é trabalhada inclusive em uma imagem antiga de Nossa Senhora, com essas duas visões, a Nossa Senhora fechada, e quando ela se abre teoricamente para o mundo, então ela se abre e existe esse outro lado da imagem, como se fosse um, um, um armário que se abre para a vida, e ela pode se fechar. Então, essa imagem é muito forte e nos dá essas duas dimensões. Por outro lado, a gente poderia dizer da sacerdotisa, já que estamos falando das duas ao mesmo tempo, como aquela que também nos esclarece e faz com que essa luz maior entre nos nossos recônditos internos e nos traga esse vislumbre dessa energia primeira original, mas que também vai nos dar lampejos, visões muito claras que antes nós não tínhamos. Ela é a força da intuição, sem dúvida, e a sacerdotisa tem esse poder, de fato. A imperatriz, por sua vez, ela é a que nos vai nutrir na vida, nutrir perante. E na imagem, principalmente no tarô mitológico, você vê que ela está grávida, como que prenunciando rebentos. Ela tem essa visão da fertilidade, mas de uma fertilidade em relação à vida, em relação à materialidade da vida. E nesse sentido, ela tem uma. Você vê os campos verdejantes, as águas correndo, e a água, que é o símbolo da emotividade, em movimento. As duas são carregadas de emotividade, mas a afetividade, como nós a entendemos, que é a afetividade da vida concreta, ela está muito mais presente na imperatriz do que na sacerdotisa, o que é muito compreensível. Ela é a sacerdotisa é uma grande mãe, mas a grande mãe da noite, a grande mãe da reclusão, a grande mãe da autoconsciência começando a trilhar os seus caminhos. E já a imperatriz não, é a grande mãe que nos impele para a vida, que nos impele para as questões, inclusive materiais mais básicas, como família, eu já disse, trabalho, saúde, sexualidade. Mas é a vida concreta acontecendo.
e as duas se completam, porque nós precisamos dessas duas dimensões dialogando no nosso trajeto. Uma das coisas que a gente gostaria de ressaltar quando a gente fala da questão dos arcanos maiores é o fato de que, de certa forma, a gente entenderia que seria uma passagem. Então, você passa por esses momentos como se fossem ritos e você alcança o aprendizado que aquele rito traria, que seria, na verdade, o contato com esse arquétipo, e que você já pode passar para a etapa seguinte. Mas não é nesse sentido que a lógica do tarô funciona. Ele funciona na lógica da natureza, que são ciclos de ciclos de ciclos. Quando você completa um ciclo e chega ao mundo, a consciência adquirida é tão mais profunda que ela passa para um outro nível de autoconsciência. Sua autoconsciência é muito maior. Só que é muito maior ainda numa soleira em relação a uma série de fatos à sua volta, que passam a ser novos ciclos que você precisa aprofundar. Então é um caminho sem fim, onde essa autoconsciência ela sempre se aprofunda e se expande ao mesmo tempo. E nós poderíamos entender, isso já é uma questão de uma visão muito minha, que no fundo, a própria energia, essa essência original e a verdade da existência nada mais tem do que esse móvel, esse mover-se, é o autoconhecimento. O conhecer-se em sensibilidade, e quanto mais ela se conhece, mais ela aguça essa sensibilidade. E essa sensibilidade aguçada consegue ver camadas que até então estavam totalmente desconhecidas, mas que começam a aflorar, mas ainda não estão muito claras e evidentes. E o processo se reinicia novamente. Aí a gente entende por que eu posso utilizar e tiro essas cartas. Você pode tirar em qualquer momento da sua estrada, vamos dizer, ou em qualquer aspecto. Você vai tirar talvez o mago, porque é ele o adequado naquele momento, pelo ciclo que você está vivendo ou pela questão relacionada a um ciclo específico de consciência que você pode ter sobre aquele fato que é o que está te movendo. De modo geral, nós vamos ver isso no final. Quais são as possibilidades de tiragem? São infinitas e a gente pode até criar de tiragens de cartas, como a gente é o desenho delas, né? As cartas entre si compõem desenhos e como se fossem as casas, e cada uma dessas casas que é o local em que elas permanecem no desenho tem um significado. E esse desenho todo é como se fosse uma mandala, vamos dizer. Ele todo se amarra, todos os momentos dele se amarram e as cartas se relacionam entre si. E é uma leitura quase que infinita, porque você faz a junção de todas essas cartas que estão ali naquele desenho, e de certa forma você atinge uma consciência que está além do que o desenho em si diz, ao olhar novamente para aquela figura, você vai sempre descobrindo. É quase que uma leitura que não termina, se a gente quiser aprofundar. E isso é muito, muito, muito rico, o que prova que coisa fantástica que é o tarô enquanto instrumento. E o que eu acho fascinante no tarô é que a inteligência de quando isso foi criado, sabe-se lá, tantas versões, de que forma, mas de certa forma reproduz o movimento da existência. E quando eu digo existência, em todos os níveis dessa energia primeira primordial. E isso é fascinante. Isso talvez seja como o Jodorowsky coloca, aliás, ele não diz talvez, mas uma das coisas mais fantásticas já criadas pelo homem. É muito difícil a gente dizer isso, porque a nossa cultura não tem essa aceitação e essa abertura para a sabedoria que está por trás do tarô. E é isso, talvez, que eu gostaria muito de enfatizar aqui no nosso grupo. Eu percebo, eu queria dizer isso, que as pessoas do grupo têm interpelado muito pouco, comentado em relação às questões do tarô muito pouco,
Eu queria que mesmo aqueles que são principiantes, que é muito natural em relação ao tarô, a gente nunca é principiante em relação à vida, mas no tarô a gente é assim, que questionassem, como a Marilda fez recentemente, eu até coloquei em áudio a resposta, mas que vocês fizessem as suas perguntas, colocassem as suas dúvidas, seus questionamentos, as suas contradições, as suas discordâncias. Tudo isso é muito importante e muito bem-vindo. A gente está aberto a tudo isso e eu vou ter o maior prazer de poder dialogar com cada um de vocês, certo? Gente, por agora eu vou parar por aqui, mas lembrando que no nosso caminho nós chegamos já à Imperatriz. E o nosso próximo passo é o Imperador. E também lembrando que não estamos seguindo a ordem do tarô mitológico. Achamos que a ordem que é a do tarô clássico, do tarô de Marseille, ela faz mais sentido no caminho. Embora vocês possam fazer a opção. Veja como se as próprias autoras fizerem, vocês sigam a ordem que quiserem. Só que é importante também entender que isso é mais por uma questão de conhecimento e de estudo, porque na realidade, no exercício da leitura do tarô, as cartas não saem em sequência. E elas não têm essa sequência, as coisas não são lineares. Aqui é muito mais por um entendimento, para uma facilidade. Certo? Um abraço para vocês então.